Graças a paz, amados, aleluia. O Senhor tem nos dado fôlego de vida para adorá-lo, amém? Vamos chamando nossos irmãos, vamos já criando um espírito de adoração ao Senhor, onde você estiver. Eu quero saudar vocês como nossos filhos espirituais, você que é nosso filho, nossa filha espiritual, que você esteja conectado a receber um alimento do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Que você esteja com o coração disposto a receber aquilo que Deus quer derramar sobre você hoje. Uma unção nova, porque Ele tem todos os dias para nós algo diferente, algo da parte dEle, algo que vem do trono dEle para nós. Amém, queridos? Aleluia! Vamos aguardar só mais um pouquinho. Nós já vamos começar. O Senhor é bom. Aleluia! Ele está no meio do teu povo. E não é porque nós não estamos presencialmente unidos que nós não somos uma igreja gloriosa, amém? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Nesse tempo o Senhor está ataviando a sua igreja, está adornando, está limpando, está purificando, está santificando. É nesse tempo que o Senhor está levantando a sua igreja, uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa que vai com Ele até o final. Até quando Ele vir buscar a igreja, quando Ele vir buscar a noiva. Você está preparado? Você está preparada? Para quando Ele vier, você estiver adornada, preparada para morar no céu, morar e estar face a face com o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero orar pelos familiares que têm perdido familiares, parentes, amigos neste tempo. Muitas pessoas estão sendo enterradas, mas eu sei que o Senhor, Ele continua no controle. Por isso eu quero orar pelos enfermos e pelas famílias que têm perdido os seus parentes, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, o conforto do Teu trono, Senhor, com Teu amor sobre cada familiar, Pai, sobre cada parente, cada filho, cada filha, cada esposa, cada marido, Senhor, cada amigo. Que o Senhor possa visitar, Senhor, com Seu tão grande amor e transbordar, Senhor, da Tua presença para que o Teu Espírito Santo console, Pai, estas famílias, Pai. E que no meio deste tempo, Senhor, venha a Tua salvação, venha o Teu reino, venha o Teu amor, venha o Teu poder, Senhor, sobre a Tua igreja. Também oro, Senhor, pelos enfermos, pelos doentes, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Teu nome é maior do que este Covid, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor tem um propósito diante de tudo isso. Nós Te adoramos, Senhor, em meio a tudo isso, Pai. Nós continuamos Te adorando, porque nós adoramos por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz. Nós continuamos, Senhor, adorando, Pai. E eu Te peço, Senhor, nós Te pedimos como igreja, Pai, venha o Teu reino, venha a Tua vontade, Senhor. Faça o Teu querer, Deus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E eu sei que nestes tempos, Senhor, o Senhor está estabelecendo o Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Queridos, abra a Tua palavra em Salmos, Salmo 111. Salmo 111, versículo 1.
Diz assim: aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Você é da congregação do justo, amém? Então dá um aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus, significa louvar a Deus. É uma palavra hebraica que os judeus já usavam, aleluia. E eu vou repetir esse salmo: darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Você está na reunião da congregação dos justos, amém? Você faz parte da congregação dos justos. Então dê graças a Deus, aleluia. Glorifique a Ele, amém, amados? Glória a Deus. Agora receba a palavra abençoada que vai vir do nosso pastor, amém? Seja abençoado nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Nós estamos recebendo. Eu queria te convidar a escrever aí no comentário o seu bairro. Você que é aqui de São Paulo, escreve seu bairro no comentário para a gente saber que você, até onde nós estamos chegando. Você que é de outras cidades, escreve aí o nome da sua cidade. Eu sei que tem alguns amigos aí de Guarulhos, né? A minha mamãe deve estar assistindo. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo, que Deus possa falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amados, eu queria conversar com você hoje e eu tenho um tema, Deus me deu um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é a vitória profética sobre a morte. Então, nós estamos vivendo dias difíceis em que muitas pessoas, familiares, amigos, né, estão partindo, estão morrendo. E o Senhor tem uma palavra para nós de consolo e também uma palavra para nós de orientação. Amém? Então eu creio que Deus vai falar com você de forma poderosa. Eu creio que se você abrir o seu coração, essa palavra vai entrar e você vai sair desse culto de hoje abençoado, forte, confortado pelo Espírito Santo. E eu creio que você também vai ser uma ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Então, dá tempo aí de você convidar alguém, marcar alguém. Eu vou pedir que você que está assistindo esteja anotando nos comentários, para quem vai chegando, ter a referência da nossa pregação e da palavra de Deus, da Bíblia. Amém? Então, eu quero te convidar a ler primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 26. Antes de ler a palavra, você que tem alguém aí perto de você, você que está na sua casa, diga para essa pessoa: se você andar por vista, você só vai enxergar aquilo que o mundo pode te mostrar. Mas se você andar por fé, além daquilo que está no mundo, você vai enxergar o céu e você vai ter revelação não só daquilo que é passageiro no mundo, mas você vai ter revelação daquilo que é eterno. Amém? Então, por que o tema da nossa pregação hoje é vitória profética? Essa palavra profética, por que, pastor, uma vitória profética? Porque você já é vencedor, só que ainda não chegou o dia da luta. Você já venceu, mas você ainda não combateu. Por isso que é uma vitória profética. Porque já foi declarado que o dia que chegar a morte na tua vida, você já venceu ela. Então, vencer a morte não é simplesmente passar por ela, mas a vitória significa o destino para onde você está indo. E é isso que nós vamos falar nessa noite, para que você seja esclarecido à luz da palavra de Deus em relação à tua vitória sobre a morte. Então, declare sobre você mesmo e sobre
quem estiver perto de você: você ainda não combateu a morte, porque nós lemos aqui que ela é o último inimigo a ser destruído. Mas você já tem a vitória sobre a morte. Amém? Essa vitória é uma vitória que vem sobre a sua vida já, desde já, agora você já está andando em vitória sobre a morte. É claro que nós temos aqui algumas palavras, alguns versículos bíblicos para nos orientar em relação a essa fé e como absorver essa vitória. Amém? Então, a vida aqui no mundo, eu quero iniciar essa ministração dizendo para você que está nos ouvindo, talvez você está deparado com a morte de algum amigo, de algum conhecido, de algum familiar. Eu quero te dizer que por que nós nos entristecemos tanto e por que nós ficamos em alguns momentos desesperados diante da morte. É porque muitas vezes nós olhamos a vida nesse mundo como se fosse o tudo. E a vida nesse mundo é apenas um pequeno fascículo de tempo se comparado com a eternidade. Então, a Bíblia vai dizer que uma média de vida é mais ou menos aí 70 anos. Quando eu leio isso, eu começo a pensar sobre o propósito de Deus em nos abençoar com uma vida nesse mundo. O porquê de Deus nos dar um tempo aqui. E uma coisa que é certa, é certeza para cada um de nós, independentes da religião, é que todo mundo vai passar pela morte. É que todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza, ou talvez uma das certezas mais fortes, é que nós vamos passar pela morte. E eu quero dizer que na vida de pessoas muito frutíferas, muito amadas, dá a impressão, ainda que ela viva 100 anos, dá a impressão que esse tempo foi muito rápido. Eu vejo aqui uma coisa magnífica durante esse tempo, é que mesmo as pessoas não amando a Deus, não usando de forma certa a vida, Deus tem que ser glorificado porque Ele dá esse privilégio de vida para todas as pessoas sem esperar um retorno. Mesmo que a pessoa fizer o mal, Deus vai permitir que ela passe por essa vida, por esse mundo. E mesmo a pessoa fazendo o bem, Deus também tem um tempo. Eu chamo esse tempo aqui de prazo de validade. Uma hora o seu prazo de validade vai acabar, o meu prazo de validade vai acabar. Mas o que vem depois é um tempo muito mais glorioso que nós chamamos de eternidade. A eternidade, ela não tem início, ela não tem meio e ela não tem fim. Então, achar ou esperar que essa vida seja tudo é viver em miséria, porque viver nessa vida, ainda que seja maravilhoso, ainda que nós possamos conhecer pessoas, amar pessoas, ter experiências fantásticas, o tempo aqui nessa vida, se comparado com a eternidade, é muito pequeno, é uma miserinha, é algo muito escasso perto daquilo que eu e você podemos viver. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Deus te criaria, ou se você não crê em Deus, você acha que você é uma obra do acaso? Você teria consciência, teria sentimentos, teria possibilidade de acreditar ou não, conheceria pessoas diferentes, amaria ou talvez até teria ódio, simplesmente como uma obra do DNA, uma obra da Mãe Natureza, para ficar preso nos anos, em algum momento do calendário, viveu tantos anos e acabou ali. Será que tudo isso que você viveu não te faz crer ou não te remete a pensar que após a morte existe vida? E porque um ser aprende tantas coisas, passa por tantas coisas, vivencia tantas coisas diferentes, coisas únicas, será que acaba tudo ali naquele caixão? A Bíblia tem respostas para mim e para você, e a boa notícia é que não acaba ali na sepultura. Na verdade, começa um ciclo novo
de eternidade. Começa um ciclo novo de algo muito mais poderoso, algo muito mais sóbrio, algo muito mais consistente do que as coisas que nós podemos tocar, sentir, cheirar, olhar. Então, para que você possa ter a eternidade, você vai ter que passar pela morte. E a morte física aqui. E a morte é o último inimigo. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, glória a Deus que é o último inimigo. Porque nós não conhecemos, é algo novo, e mesmo vendo outras pessoas morrendo, talvez a gente nunca esteja preparado para dizer adeus a esse mundo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia vai nos dar orientações e vai nos dar aqui uma expectativa para que nós possamos andar por ela, para que nós tenhamos acesso a essa vida eterna. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Onde tudo começou? Dessa grande oportunidade que nós falamos, que Deus deu a cada um de nós. Onde tudo começou e por que Deus dá essa oportunidade a todos? Eu quero te convidar a ler em Gênesis 2, no verso 17. Diz assim a palavra: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente você morrerá. Aqui Deus está dando uma ordem para Adão. Deus ele dá essa ordem para Adão. Imagina você que Deus ele falava face a face com Adão, porque não havia pecado. Deus, segundo a sua palavra, diz que ele vinha todas as tardes no jardim do Éden para ter momentos de conversa com o homem. Então Deus ele faz o homem e ele prepara um ambiente aqui para o homem e ele diz assim: você pode comer de todas as árvores do jardim, livremente, à vontade. É a mesma coisa de você chegar num banquete e alguém te dizer assim: você pode comer à vontade. Você pode pegar refil, trifio, você pode, quantas vezes você quiser ir na mesa do banquete, você pode comer à vontade. E Deus dá essa orientação para o homem, mas Deus dá um pequeno detalhe. E eu quero te dizer que os pequenos detalhes da nossa vida são, às vezes, muito mais poderosos, são fundamentais, muito mais do que aquilo que é abundante, do que aquilo que os nossos olhos acham que é o mais maravilhoso. Então Adão, ele ouve a parte aqui de forma abundante, que ele pode comer de tudo. Ele ouve também esse pequeno detalhe que Deus diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer. Só que Adão, ele ouve, mas ele não obedece. É essa a questão. A questão aqui não é comer da fruta, não é a fruta em si. A questão aqui é a desobediência. Então, o homem aqui, ele foi criado à semelhança de Deus. É a criação perfeita de Deus. Onde é tudo isso aqui? Qual é o local de tudo isso? É o Éden, é o lugar da perfeição, é o lugar onde brota tudo, é onde tudo é abundante, onde a provisão de Deus é 100%, onde a voz de Deus, e a Bíblia diz que a gente não vai, nós vamos viver de tudo aquilo que sai da boca de Deus. O homem aqui no Éden tinha a boca de Deus de forma livre todas as tardes na viração do dia. Olha só, irmãos, como que um homem consegue pecar aonde tudo é perfeito? Como que um homem traz a existência num lugar perfeito? Adão, ele traz a existência, a imperfeição num lugar perfeito. Olha que tremendo, querido. Por isso que eu quero dizer para você que, ainda que a gente esteja no mundo, um lugar imperfeito, Adão estava num lugar perfeito. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o lugar que você está agora, talvez, circunstâncias, talvez a sua desculpa para não servir a Deus é as lutas que você tem vivido, é as limitações que você tem,
Talvez a sua desculpa para não servir a Deus, para não frequentar uma igreja, para não buscar o reino de Deus, para não viver aquilo que Deus tem, a sua desculpa talvez seja a sua casa, o seu bairro, a distância. Mas eu quero te dizer, querido, que o que vai fazer a diferença na sua vida não é a circunstância, não é a situação, não é o local, e sim a sua decisão de estar com Cristo até as últimas consequências. Adão, ele estava com Cristo. Qual a prova de que Jesus estava no Éden? Porque ali a Bíblia só menciona Deus. A prova que Jesus estava no Éden é que ele é a árvore da vida. E a árvore da vida estava no meio do jardim, junto. A Bíblia diz que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Então, querido, comer da árvore da vida é experimentar de Jesus. É viver Jesus, é consumir Jesus em nossas vidas. O que vai te gerar vida, querido, é experimentar de Jesus. O que te gera morte é experimentar do pecado. E é isso que faz aqui com que Adão perca todo esse cenário de perfeição. Adão, ele perde todo esse cenário de 100% santo, de 100% Deus na vida dele. Ele perde aqui esse cenário de 100% obediência, 100% santidade, e ele dá espaço aqui a um pequeno detalhe de desobediência. Mas era um pequeno detalhe que, se ele desobedecesse, ele certamente iria estar destinado à morte. Olha só, querido, que tremendo. Não havia morte antes disso. E Adão então é expulsos do jardim do Éden. E aí eu quero te fazer uma pergunta: por quê que Deus então expulsa? Por que que Deus não trata? Por que que Deus não deixa ali o jardim do Éden? Por que que Deus não dá um jeito? Por que que Deus, mesmo gerando a morte nele, podia dar esse castigo? Deus podia falar: então, certamente, como eu disse, você morrerá, mas eu vou deixar você aqui no jardim do Éden. Afinal de contas, eu fiz você para o Éden e o Éden para você. Afinal de contas, do que vale tudo isso se você não está aqui, homem? Se você não está aqui, Adão? Se você não está aqui, Eva? Por que que Deus, então, ele não permite? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o Éden é um lugar de perfeição. Lugar de perfeição não pode ter nada imperfeito, não pode ter pessoas imperfeitas. De repente você, nesse flash de mensagem, está se perguntando: pastor, então como que eu vou ser? Ler até aqui no final, você vai entender como você, sendo alguém imperfeito, e eu também sendo alguém imperfeito, como nós vamos viver no paraíso, que é um lugar de perfeição. E eu quero dizer o segundo ponto para você aqui, é que Deus, ele tem que cumprir a sua palavra. Então Deus, ele disse que se Adão comesse daquela árvore, ele certamente morreria. Aquilo foi uma palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta, não tem como ser distorcida, é um princípio. Deus falou, está falado. Então, a palavra para o homem: se você comer, certamente você morrerá. E é assim com o pecado. Nós não vamos morrer talvez automaticamente, como Ananias e Safira, que aconteceu no Novo Testamento, por enganar os apóstolos acerca da contribuição deles, algo que eles tinham prometido. Mas talvez a gente vai acumulando pecado sobre nós, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, querido, isso fala de uma morte espiritual. A morte física vai vir para todos. Ainda que você ande em santidade, você vai ter que vencer esse último inimigo chamado morte. Mas quando você anda em pecado, você adquire para si um salário. É uma recompensa do pecado.
significa que você vai ter uma morte espiritual. E algumas pessoas que quebram outros princípios abreviam a sua morte física. Tem muitos jovens morrendo cedo demais porque estão abreviando a sua morte. É claro que existem pessoas que andam em santidade e morrem cedo, porque Deus tinha um propósito e a morte veio na hora certa. Veio a vitória sobre a morte, não só de forma profética, mas veio no tempo certo. Mas muitos jovens estão morrendo porque estão abreviando sua morte por desobedecerem a palavra de Deus. Então, a diferença de servir a Deus, querido, não é estar num lugar perfeito ou num lugar imperfeito. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então é óbvio que no mundo tem muito mais coisa do diabo. Vai ter muito mais gente fazendo a vontade da carne do que a vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Então é óbvio que nós estamos num lugar de perfeição. Mas o que nos faz diferentes, ou melhor dizendo, a diferença entre Jardim do Éden e mundo, não é a perfeição do lugar ou a imperfeição, mas é a obediência. Você pode estar num lugar maravilhoso ou num lugar ruim. O que vai fazer com que Deus cuide de você, Deus esteja trabalhando por você, o que vai fazer você não ser ou não estar sozinho, é a sua obediência em Deus que vai gerar a presença de Deus na sua vida. A santidade, ela vai te garantir fortaleza. A santidade vai te fazer melhor que uma outra pessoa. Ela vai fazer você caminhar em melhora contínua. Você é melhor do que você foi ontem. Então é você sendo melhor que você mesmo a cada dia. Não é competição com outra pessoa. Nós, por sermos cristãos, não somos diante de Deus melhores do que as pessoas de outras igrejas, de outras religiões, ou até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus. Nós precisamos melhorar a cada dia para que as promessas de Deus, as fortalezas de Deus, sejam cumpridas em nós a cada dia. Então, o porquê que o homem é expulso então do Jardim do Éden? É justamente porque a Bíblia vai dizer, leia comigo aqui Gênesis 2, 8 e 9, capítulo 2. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, capítulo 3, vai um pouquinho mais para frente, verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, para viver sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo, o qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha só que tremendo. Então a Bíblia vai dizer lá no início de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança. Olha que poderoso. Na perfeição, na criação perfeita, Adão e Eva são criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro Deus faz originalmente, de forma primogênita, Adão, a imagem e semelhança. E de Adão Deus cria Eva, no mesmo formato, em perfeição, de forma poderosa, de forma santa. E ali existia a eternidade, a vida eterna. Então Adão e Eva são ali eternos,
de primeiro momento. E Adão não seja igual a Deus, é que ele não tinha o conhecimento entre o bem e o mal. Porém, quando Adão ele toma esse conhecimento através da desobediência por comer esse fruto, ele perde a vida eterna. Ele se torna então um humano comum destinado a passar pela morte. Então olha que tremendo e olha que poderoso. Então Deus tira eles do jardim do Éden para que eles não possam comer, se tornar e também eternos, porque eles seriam como Deus, teriam características aqui de Deus. Então Deus, por não voltar em sua palavra, Deus expulsa eles. Que você guarde no seu coração. Repita assim comigo, mesmo que você esteja sozinho, para você gravar, repita assim: a árvore da vida está disponível no meio do Éden. Querido, olha que tremendo. Eu quero que você comece a trocar a sua mentalidade nesse momento. Se você está achando que você vai ser salvo por causa da sua perfeição, se você está achando que você vai ser salvo por causa da sua inteligência, eu quero te dizer que há um mistério poderoso que nós vamos ler, vai ser revelado o motivo pelo qual o pecado é a morte. Mas existe uma condição poderosa, a vida eterna, que é dom gratuito, é de graça, querido. Não é seu mérito nem meu mérito. Alguém pagou o preço, mas não foi nenhum de nós, foi Jesus Cristo. E nele, que é a árvore da vida, o fruto dele que nós vamos experimentar, vai gerar. Por isso que ele diz assim, e a vida eterna em Cristo. Qual é o ambiente aqui agora? Qual é o local aqui agora? O ambiente não é mais da imperfeição do mundo, não é mais aquele ambiente do Éden passado, mas profeticamente. Por que profeticamente? Porque Jesus veio, nós o conhecemos, ouvimos falar, cremos nele, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, desceu ao inferno, tomou a chave do inferno e da morte. Jesus e toma a chave do inferno e da morte. Olha que poderoso. O que isso quer dizer, querido? Que Jesus entrega essa autoridade para nós como igreja derrubarmos as portas do inferno. Pessoas que estão vivas no mundo hoje, mas que estão já com uma profética para o inferno. Nós, a sua igreja, pela pregação do Evangelho, tiramos do inferno. E por que a chave da morte? Porque nós, como igreja, podemos desligar a morte na vida das pessoas que estão destinadas a acabar na sepultura, acabar somente nessa vida. Nós vamos desligar a morte para que elas conheçam Cristo, para que elas comam o fruto da árvore da vida e vençam o último inimigo, que é a morte. Vencendo a morte, acessarão a vida eterna. Olha que poderoso. Nós estamos no mundo. Jesus ora ao Pai e ele diz assim, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Querido, não é importante o lugar que você está, mas de onde você é. Querido, você pode fazer várias viagens, mas o importante sempre vai ser. É muito bom viajar, conhecer outras culturas, sonhar, né? Tem gente que já está se preparando para ir para um país diferente, uma cultura nova. É maravilhoso, mas o mais poderoso de tudo isso é ter um lugar para você voltar. E a Bíblia vai falar que nós somos cidadãos do céu. Então não importa 70, 80, 10 anos somente nesse mundo. O mais poderoso é para onde nós iremos.
E eu quero profetizar que você e sua família vai voltar para a casa celestial junto com Deus. Mas que você possa ter revelação da chave da morte, da chave do inferno, para que você seja usado pelo poder do Evangelho, para que você se levante no Evangelho de Jesus e seja alguém usado por Deus para levar as boas novas, para levar a pregação do Evangelho. Que Deus possa te usar de forma poderosa. Agora eu quero dizer, temos aí um desafio, temos um destino problemático. Qual é o destino problemático? Imagina, queridos, que passagens aéreas, você paga o Uber, o táxi, você cuida da alimentação, dos passeios que você vai fazer lá nessa viagem, só que você esqueceu, você não programou o hotel. O que vai acontecer? Você vai chegar no aeroporto e talvez você tenha que dormir no saguão. Talvez você tenha que, a primeira noite você não conseguiu, chegou tarde, não se programou. E você vai dormir no chão ali, ou no aeroporto, ou no saguão do hotel, porque você ficou anos programando a sua viagem, mas você não acertou a sua hospedagem. Maravilhosamente bem, conquistou impérios, deixou um legado poderoso, deixou filhos, netos, bisnetos, viveu, teve uma vida abençoada. O percurso foi bom, mas vai passar a eternidade num lugar desconfortável, num que a Bíblia chama. Eu estou dando aqui simbolismo para você, mas a Bíblia chama de inferno. Até o dia do juízo, depois do juízo, para o largo de enxofre, a Bíblia diz. Para que você entenda os tempos da Bíblia, para que você entenda o que a Bíblia diz sobre o que vem depois da morte. A Bíblia não diz tudo isso para você ficar desesperado, mas a Bíblia diz tudo isso para que você tenha esperança, e você que ainda está vivo. Pastor, e o que vai acontecer com aquela pessoa que morreu? Eu não sei te dizer, porque eu não conheci certas pessoas. Mas eu quero dizer para você que ainda está podendo me ouvir, você que ainda ouve, se você crer em Jesus, você não ficará no saguão, você não ficará no aeroporto, você não irá para o inferno, mas se você crer em Jesus, há uma morada, há uma hospedagem linda, tremenda, confortável, poderosa no céu, em Jesus Cristo. Queridos, queridas, nós não temos que ficar julgando, aquela pessoa morreu, eu não sei se ela era crente, se ela acreditou em Jesus. Queridos, se ela já morreu, pela Bíblia não há mais nada do que possamos fazer. Mas podemos fazer por aqueles que estão vivos. Você que quer tanto que a sua família se converta, comece a orar, a pregar a palavra da verdade. Deus não te chamou para mandar ninguém para o inferno. Nós temos, pela fé, uma vaga no céu. O céu não é meu, o céu não é meu, o céu não é seu. Nós temos uma vaga nas moradas celestiais. Tem muitos crentes que acham que é dono do inferno, começa a pregar, manda os outros para o inferno, fala que vai para o inferno. Não, queridos, pregue a Cristo, mas explique sobre a decisão de crer, porque não é eu e você que mandamos para o inferno, mas somos eu e você que damos uma opção, que falamos das boas novas, que falamos do céu, e aí a decisão fica a critério de cada um. O Evangelho, porque o Evangelho não é meu, o Evangelho não é de nenhuma igreja, a Bíblia não é propriedade de nenhuma denominação.
A Bíblia é um livro que tem contidas palavras de vida eterna, palavras do céu, palavras que saíram da boca do Deus Todo-Poderoso. Então Deus não te chamou para ser dono do céu, Deus não te chamou para ser dono do inferno, ainda que Jesus tenha dado à sua igreja a chave para ligar, para nós não somos os donos. Mas eu quero te dizer que você tenha revelação dessa palavra, para que você pela fé possa ligar e desligar, saber desligar a morte na vida das pessoas, saber fechar as portas do inferno, para que certas pessoas não entrem mais por essa porta, saber desligar a morte para que essa pessoa possa entrar, essa pessoa acesse a vida eterna. Olha que tremendo, querido. Abra comigo a palavra em Hebreus 9, verso 27. Diz assim a palavra: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Olha só. Querido, após a morte ainda tem um juízo. Eu quero te dizer que esse juízo vai refletir a sua vida aqui na terra. Como tem sido? Abra comigo em João 11, verso 25 e 26. E aí eu quero começar a falar com você. A gente falou de um destino problemático. O que é isso? É você morrer sem saber para onde você vai. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir a palavra de Cristo, mas muitas estão ouvindo e não estão crendo. É esse o destino que nós sabemos que é o inferno, e vai ser duro. E vai ser, a Bíblia diz que vai haver choro, pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. A Bíblia, alguns momentos, diz que algumas pessoas vão querer a morte por causa de um sofrimento tão intenso. E assim também será no inferno, querido, um sofrimento em que nem a morte poderá vir para tirar essas pessoas do sofrimento. Mas eu quero dizer para você, amado, que está ouvindo essa palavra, que é tempo de reflexão. Por que é tempo de reflexão? E talvez eu seja muito duro nesse discurso com você. Porque nós estamos vivendo dias de pandemia, em que se a morte não chegar na sua casa, ela vai chegar perto, ela vai chegar em familiares, ela vai chegar em amigos, vai chegar em conhecidos. Então, queridos, essa peste no mundo, essa pandemia vai matar muitas pessoas. Não adianta, mesmo eu sendo um pastor que creio, que tenho esperança, que tenho fé, não adianta eu falar para você que não, para você continuar crendo que Jesus não vai levar ninguém da sua casa. Não, queridos, não adianta dizer isso. É claro que há esperança para mim e para você, à medida como nós cremos no céu, à medida como nós desejamos mais o céu do que essa vida terrena. É claro que a esperança vai chegando na sua vida e na minha vida. Mas, querido, são dias de reflexão. Tivemos um conhecido que faleceu ontem. Sua filha também está com essa enfermidade, seu marido, e eles nem no velório puderam ir. Já pensou? Nem no velório de um pai. Queridos, são dias trabalhosos, são dias difíceis, são dias de sofrimento, mas eu quero te dizer que se a sua passagem para o céu estiver adquirida em Jesus, lá você terá uma morada eterna, tremenda, sublime, linda, maravilhosa. Mas se você está só viajando por essa vida, o seu destino vai ser um lugar sem conforto. Pastor, e qual é a solução? Eu estou finalizando mais alguns minutos.
Qual é a solução, pastor? Eu quero falar da solução, queridos. Abra comigo então a palavra em João 11, 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só. Você que está nos ouvindo, talvez você não participa de igreja, talvez você nem creia muito. Eu quero te dizer, Jesus morreu por você. E se você crer, você terá acesso à vida eterna. Jesus pagou pelos seus pecados. Isso não te fez uma pessoa perfeita, isso te fez uma pessoa sem dívida. Mas Jesus, o sacrifício dele e o poder dele em você vai te aperfeiçoar, vai te melhorar a cada dia. E a força de Deus em você e a força da sua fé em Deus te fará vencedor em cima da morte. A primeira vitória que você vai ter quando você crê em Jesus é que você já não está mais morto espiritualmente. Isso é acessar a vitória profética, é você não ser mais morto espiritualmente. E a segunda vitória sobre a morte, que a Bíblia diz que é o último inimigo, é a morte física. Quando chegar o seu dia, quando chegar a sua hora, e isso é bom falar sobre isso, para mim é fácil falar sobre isso, porque eu não tenho medo da morte física. Porque eu sei que a hora que os meus olhos se fecharem, a hora que esse tabernáculo, esse templo do Espírito se fazer, eu tenho no céu uma morada eterna. E é nisso que você tem que crer, é nisso que você tem que pôr a sua esperança. Talvez você que está nos ouvindo hoje até perdeu alguém, talvez você que está nos ouvindo hoje esteja com alguma doença que vai te levar à morte em pouco tempo. Eu quero te dizer, creia, acesse a vida eterna crendo em Jesus, crendo que Ele veio, morreu por você, mas Deus, o Pai, o ressuscitou ao terceiro dia e o glorificou, e hoje Ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Creia em Jesus com todas as suas forças, ainda que a morte venha para você, você passará da morte para a vida. A morte é um caminho para a vida. A morte é um portal para a vida. A morte não acaba ali para os que creem. A morte não é final para quem crê em Jesus Cristo. A morte só vai ser o final para os que não creem, que aproveitaram dessa vida, que é um dom de Deus, que foram beneficiados desse tempo no mundo, mas que tem um prazo de validade. Agora eu e você, que cremos em Jesus, quando chegar a morte para nós, vai ser apenas uma porta, um portal, em que nós vamos sair da morte para a vida eterna. Aleluia, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem a vida eterna. Filipenses 3, verso 20, 21 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Olha só, irmão, nós que cremos, temos um destino, temos uma origem que é do céu, nós somos cidadãos dos céus, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que coisa tremenda, querido. Por isso que eu digo que não é a sua perfeição que te salva, é a sua fé. É claro que nós temos que batalhar sempre pela santidade. Quando a gente é santo, a gente demonstra a nossa cidadania. Lembra que eu disse que não tem como um lugar perfeito receber coisas imperfeitas. Não tem como ter uma cidadania do céu sendo imperfeito. Então a santidade vai dizer a meu respeito que eu sou cidadão do céu.
Nós ainda não temos a perfeição, estamos caminhando para a perfeição, mas a Bíblia diz aqui que Ele transformará os nossos corpos humilhados em corpos glorificados semelhantes ao dele. Ó, uma boa notícia para você que ganhou uns quilinhos aí com a quarentena. Eu estou brincando, por que eu estou brincando? Porque é um assunto muito sério e fica muito duro falar sobre isso se não der uma descontraída. Mas você que ganhou uns quilinhos aí, você que não está contente com o seu corpo, olha que boa notícia. Esse corpo humilhado aí, fala para quem está do seu lado, olha esse corpo humilhado. O que significa um corpo humilhado? Que tem prazo de validade, que está propício a ter enfermidades, enfermidades no corpo, enfermidades psicológicas. Você que está assistindo, talvez você está com síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, talvez você está com crise, talvez você está com enfermidade no seu corpo, talvez você está até desenganado. Eu quero dizer para você que esse seu corpo vai ser glorificado por Jesus e vai deixar de ser um corpo humilhado para ser um corpo glorificado. Olha que tremendo, querido, a promessa de Deus para mim e para você. Continue crendo. Talvez você se desanimou na fé, talvez você está afastado da igreja, talvez você se desanimou com pessoas da igreja. Eu quero te dizer, esse tempo de reflexão, é tempo de você voltar, é tempo de você começar a crer, é tempo de você começar a buscar as coisas do alto, é tempo de você começar a receber esperança de Deus. Para de assistir essas notícias. É claro que é bom estar informado. Nós sabemos que a situação do mundo é difícil. Nós sabemos que é um tempo para estar atento. Nós sabemos que é um tempo de nos preocuparmos, de orarmos. É um tempo de corrigir as coisas, porque é um tempo realmente difícil. Mas desliga essas notícias e começa a receber as notícias do céu. Começa a receber a revelação, as revelações que vêm de Deus através do Espírito. Começa a receber notícias de esperança, notícias da tua casa, da sua cidadania do céu. Começa a receber notícias da sua morada eterna. Começa a falar dessas notícias para aqueles que ainda não receberam essas boas novas. Começa a pregoar a palavra para aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu amigo que de repente tem te procurado para pedir oração. Começa a falar das notícias celestiais, porque é essa notícia que vai gerar esperança, e é a esperança que vai gerar experiência, e é a experiência que vai gerar vida poderosa. Querida, é tempo de você não se abater por causa dessas notícias do mundo, mas é tempo de você ter convicção da sua passagem para o céu. É tempo de você ter convicção da sua estadia nas moradas celestiais. Quem tem cidadania do céu, amado? Os salvos. Os que são chamados, os que são escolhidos. Aleluia. O que vai acontecer com você e comigo quando nós ressuscitarmos com Cristo? Teremos os nossos corpos glorificados. De quem é? Quem é dono da esperança, querido? Você é dono da esperança. Deus te dá esperança para você. Deus dá esperança na sua vida. A esperança é daqueles que creem. Quem não crê está desesperado. Abra comigo Eclesiastes 7. Verso 1. Se os irmãos puderem escrever aí. Eclesiastes 7, verso 1, diz assim a palavra: o bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Toda vez que a Bíblia compara alguma coisa, a gente tem que analisar aquilo que ela está comparando. A Bíblia está falando que o seu bom nome, a sua reputação,
aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito, daquilo que você mostra, não daquilo que elas te julgam, mas daquilo que você mostra. A Bíblia diz que isso é melhor do que você usar um ótimo perfume. Causa uma impressão muito mais verdadeira e real e poderosa. E a Bíblia está dizendo também na parte B aqui, desse versículo, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como que é o dia do nascimento de uma pessoa? Será que a família está em festa? Será que já tem um enxoval pronto? Será que já tem um quartinho personalizado? Os pais babões? Será que tem muito amor? Será que tem churrasco? Será que a família está ali com expectativa do marido ou do pai ou da mãe ali mandar uma mensagem: nasceu, deu tudo certo, está com saúde, bem-vindo ao mundo? Como que é as mensagens de quem ama, dos amigos? Deus abençoe, que venha com saúde. É muita alegria, só que a Bíblia está dizendo uma coisa que é contra os nossos valores. A Bíblia está dizendo algo que é contra a normalidade do mundo. A Bíblia está falando algo espiritual. A Bíblia está falando algo fora desse contexto de passagem por esse mundo. Quantos anos você espera viver? 70, 80? Tem um pastor com 79 anos, pastor Paulo Franco, nosso amigo precioso. Ele diz que quer ir até os 120. Eu quero dizer para você, o que a Bíblia está dizendo aqui, que melhor é o dia da morte. Vai de encontro a esse tempo que você espera viver aqui. Vai de encontro a essa simples passagem pela terra. A Bíblia está falando de algo muito poderoso, que só quem consegue entender é aquele que tem experimentado a cidadania celestial. Se você tem experimentado a cidadania celestial, você já tem experimentado o que é a eternidade. Irmão, carteirinha de igreja, credencial de pastor, de apóstolo, credencial de ministério, isso aí é para os fracos. Você tem que ter uma credencial chamada cidadania do céu, querido. A cidadania do céu vai permitir que você entre no inferno. Lá você não vai precisar mostrar a carteirinha da igreja. Os demônios, o diabo vai ver, não você, mas vai ver o Deus Todo-Poderoso que está em você. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está aí no mundo. E essa é a nossa credencial, querido, que desbarata as obras do diabo. Desbarata as legiões do inferno. Não é pela sua inteligência, não é pelo teu conhecimento bíblico, mas é pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, que sujeita todas as coisas debaixo do seu domínio. E se você crê, você recebe esse poder sobre a sua vida. Você está aí comigo? Abra comigo em Isaías 57, 2. Eu sei que está talvez um pouco maçante, lendo muitos versículos, mas eu não quero trazer a minha pregação, eu quero trazer a palavra que sai da boca de Deus, porque é por ela que você vai viver de forma poderosa ainda os dias e os anos que te restam nesse corpo. E é por ela que você vai viver também na eternidade. Isaías 57, 2 diz assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha só, querido, a sua vida aqui é uma passagem, é uma viagem. E o tipo de viagem que você está vivendo a cada dia, se for reta, se for correta, segundo a palavra de Deus, vai te promover no dia da morte, entrar na paz. Se você tem vivido os dias de paz por causa da sua confiança em Deus, eu quero te dizer que no dia da sua morte você vai entrar numa paz ainda melhor. Você vai achar descanso. Olha que poderoso. Descansa onde, pastor? Nas minhas fortalezas? Descanso na minha faculdade, no meu bom emprego, na minha empresa, no meu grau de instrução? Não, você vai achar descanso aonde muitos que não têm Jesus encontram o desespero, encontram o amargo do fel, encontram a depressão.
você vai encontrar a paz e o descanso na morte. Muitos que estão vivendo nessa terra e vão para o inferno, você que crê, você entrará na paz e no descanso para o dia da sua ressurreição. E quando isso acontecer, o seu corpo humilhado será glorificado. Você será vitorioso. Vamos ler aqui alguns versículos para encerrar sobre vitória. Declara assim para você mesmo, se você estiver sozinho: em Cristo eu sou vitorioso sobre a morte. E se tiver alguém aí, diga: você já venceu a morte profeticamente, porque ela ainda não chegou. Mas você já venceu em Cristo Jesus. Se alegra, para de se entristecer com as coisas dessa vida, com esse vírus, com essas notícias. Isso é para quem não tem esperança. É claro que nós temos sentimentos, nós vamos sofrer, nós vamos ficar entristecidos por algumas pessoas, por alguém que vai partir, mas para de ficar desesperado. Você pode chorar, você pode ficar triste, eu entendo isso. Eu passei por isso essa semana. Eu fiquei triste, mas não desesperados. Não abatidos, não fique abatido, porque a sua força, o seu socorro vem do Senhor. Você está proibido, com muito carinho. Você que está nos ouvindo, amigos preciosos, você está proibido de ficar abatido. Você está proibido de ficar desesperado. Você que está assistindo, eu pedi no início, se você puder, eu gostaria que você colocasse, se você está fora de São Paulo, coloca a tua cidade nos comentários. Se você está em São Paulo, coloca teu bairro. Nós queremos conhecer vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado por estar conosco. Apocalipse 2:7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que as igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha que tremendo, querido. Adão foi expulso do paraíso porque Deus tinha falado que ele ia morrer. Deus não podia voltar atrás da palavra. Mas agora em Jesus, nós vamos morrer porque Deus disse que a gente ia morrer. Nós nascemos já pecador, é a palavra de Deus, não tem como voltar. Então Deus disse que a gente ia morrer, a gente vai morrer. Mas como Jesus pagou por nós, quando a gente morrer, a gente vai entrar no descanso. Vamos entrar na paz. E no dia da vinda de Jesus, quem estiver vivo vai subir, quem estiver nos cemitérios vai ressuscitar e vai ter o corpo glorificado, aleluia. Olha que tremendo Jesus, olha que tremendo o que Jesus tem para mim e para você. E nós vamos comer da árvore da vida, quando? Profeticamente, assim que você crer. Você já come da árvore da vida. Primeira carta aos Coríntios 15, 54 ao 57 diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Olha que poderosa, a vitória da cruz tragou a morte na nossa vida. A morte não é nada, irmão. A morte é um ventinho que foi tragado pela vitória. Olha que poderoso. O nosso Deus, a vitória do nosso Deus, respirou a morte, tragou, sugou. E não existe mais morte. Aleluia, glória a Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu efeito, o seu poder? Onde está, ó morte? O seu efeito não causa efeito em mim, não causa efeito em você, porque a morte perdeu o seu aguilhão quando ela foi tragada, ela foi vencida por Jesus. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei muito isso. Se um assaltante de banco for preso, ele vai para o presídio. Mas se antes dele for preso ele morrer, ele vai para o cemitério, ele não tem como ficar mais preso. Por isso, querido, que você e eu vamos morrer
E a lei não tem mais como nos punir. A lei não pode prender um marginal, um bandido que está morto. O bandido morto vai para o cemitério. O bandido vivo vai preso pela lei. Por isso que eu e você vamos morrer e a lei não vai fazer mais sentido. E ao invés de ir para o cemitério, nós vamos para as moradas celestiais. Eu creio que hoje foi muito mais um estudo do que uma pregação, né? Apocalipse 21:4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Querido, chore bastante hoje, se você está preocupado com algum ente ou até com você mesmo. Não estou aqui para falar que você não pode chorar, que você não tem sentimentos. Eu estou aqui para dizer para você que um dia tudo isso vai passar. Creia em Jesus, para que você passe por tudo isso. Um dia não haverá mais morte, não haverá mais tristeza nem choro. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, por enquanto haverá muita tristeza, mas não haverá mais. Eu quero finalizar. Apocalipse 22, vai um pouquinho mais para frente, verso 14, diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Cidade Santa, a Nova Jerusalém que está adereçada nos céus. Tempo de você que arrumar a tua casa. Ou talvez você crê do seu jeito, não conhece Jesus, não conhece ainda a palavra, mas crê, continue crendo, creia mais. A Deus, viva a palavra. É tempo de lavar as tuas vestes. Lavar onde, pastor? É claro que isso é um símbolo, querido, querida. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica e nos torna alvos como a neve. A neve, pessoalmente, ouviu por algum filme, algum vídeo, ela é branca e você vê aquela brancura, aquela claridade. É isso que o sangue de Jesus faz na minha e na sua vida. Nos torna limpos, brancos como a neve. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida. Experimente de Jesus, creia na alma dos frutos de Jesus. Ele é a árvore da vida e Ele vai te fazer eterno. Ele tem o poder de dar a vida eterna. Eu tenho alguns recados, antes eu vou orar. Não saia da conexão porque eu tenho um recado. Amém? Mas vamos orar agora por todas aquelas pessoas que você gostaria que Deus desse esperança para elas. Ore pela sua família, ore por você mesmo. Declare a palavra de Deus sobre você mesmo. E nós vamos orar juntos. Amém? Por essa conexão, por essa live, por esse tempo juntos, cada um em sua casa, mas juntos em um só espírito e em uma só palavra. Foi lançada e dessa forma, Senhor, a ignorância foi retirada e a luz foi acesa. A luz foi acesa nas trevas. A tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada da tua palavra foi acesa na vida de cada um que está assistindo essa ministração, daqueles que vão assistir no futuro, sem ser de forma ao vivo. Pai, que o Senhor possa abençoar essa pessoa e que o Senhor possa as fortalezas do diabo da mente, todos os sofismas agora da mente dessa pessoa que é ignorante acerca da morte, que está desesperado,
que está sem esperança. Pai, que a tua palavra venha trazer uma nova estrutura de fé, com visão na eternidade, com esperança, com acesso ao trono da graça, às moradas espirituais. Jesus, traz cura sobre a vida dessa pessoa, sobre essa pessoa que está tendo crise de ansiedade, pelas notícias, pela situação, pela quarentena. Pai, dá paz a essa pessoa. Senhor, essa pessoa que está depressiva, triste, chorosa, fortalece ela nesse momento. Pai, que a tua palavra possa chegar aos que estão cativos, aos que estão presos, aos que estão sem esperança. Paizinho Santo, que o Senhor possa guardar cada um de nós debaixo da tua proteção. Nós declaramos que tu és o nosso Senhor. Você que está aí, você que não frequenta a igreja, mas você que Jesus, declare comigo assim: Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio em carne, que nasceu, que teve humanidade, que foi homem, mas que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, que é Filho do Deus Altíssimo, que está sentado à destra de Deus Pai e que voltará para buscar a tua igreja. Eu creio que Ele é o Filho de Deus e eu recebo Jesus Cristo de Nazaré como Senhor da minha vida. Tome posse dessa vitória. Tome posse disso no teu coração. A Bíblia diz que aqueles que recebem a Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir de hoje você não é só mais uma criação de Deus, você é filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero dar um recado principalmente aos membros da nossa igreja, da Igreja Batista Vinde e Adoremos. E você também que está nos assistindo. Como nós não temos mais esse contato presencial por enquanto, durante alguns dias, nós vamos continuar pastoral. Então você que precisa de uma assistência, precisa conversar com o pastor, você pode dar conosco um horário, nós vamos ver um horário que seja interessante para nós. Se você quiser, nós podemos fazer juntos, eu e a pastora. Se você, mulher, quiser um aconselhamento, a pastora, você também pode agendar. Você, homem de Deus, que quer um aconselhamento, uma assistência pastoral, agende. Você que é uma família, todo mundo junto, agendar, vamos fazer live pelo celular e a gente pode conversar junto com a família toda individual. Amém? Anote aí o WhatsApp para que você faça esse agendamento. Amém? O WhatsApp da igreja é com o DDD 11. Você que está em outro país, de repente chegue para você. Código do Brasil 55 11 99 650 4115. Vou colocar nos comentários assistência para agendamento. 55, Código Brasil, DDD 11, que é São Paulo, 99 650 4115. Eu não ligar, porque nós não atendemos telefones por enquanto nesse número. É um atendimento apenas via WhatsApp. Então você vai fazer contato e nós vamos ver um melhor horário para nós, para você, e nós vamos conseguir estarmos juntos aí através da conexão, te orientar, conversar um pouco,
tá bom? Então eu vou repetir, 11 99650 4115. Amém, queridos? Que Deus te abençoe de forma poderosa, guarde e que você tenha um excelente resto de semana. Domingo nós estaremos juntos às 18 horas. Você que quer acompanhar as ministrações, você pode ativar a inscrição no canal do YouTube, Igreja Batista Vinde e Adoremos. E você que já está recebendo um link pelo YouTube, você também pode entrar no Facebook da igreja, que é Batista IBVA. Batista IBVA. É o Facebook da igreja. Lá nós fazemos as lives ao vivo. E pelo YouTube você também consegue assistir e compartilhar o link. Se inscreva no nosso canal para que você receba todas as ministrações, para abençoar a sua vida. Compartilhe, não esqueça de compartilhar essa ministração pelo YouTube ou até mesmo pelo Facebook. Fica alguns dias. Compartilhe a uma pessoa que está passando por luto, está preocupada, está passando por uma situação aí de ansiedade, está precisando de esperança. Amém? Queridos, graça e paz. Obrigado aí por estar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Um abraço.